Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero falar uma coisa com vocês muito importante, tá? Muito importante. Primeiramente, eu quero esclarecer uma situação. Como eu não critiquei o Osório nos últimos vídeos, né? Tem alguns torcedores falando que eu sou duas caras, que agora eu acredito que o trabalho do Osório vai mudar. O que o Osório está fazendo um grande trabalho. Como eu já vi algumas páginas falarem isso, tá? Não. Primeiramente, quando você faz isso, você está querendo ser burro. Você não é burro. Você está querendo ser burro. Porque pelo fato de eu não criticar o cara, não quer dizer que eu esteja 100% de convicção de que o trabalho dele está dando certo. Na minha opinião, a gente empatou o jogo muito mais por um Atlético bagunçado do que propriamente de um Remo organizado. Na verdade, quando ele mexeu no time, né, a gente viu o que aconteceu. Mas eu preciso ser justo. Eu preciso ser justo. O Osório, de Série A, eu tô falando de Série A, tá? Ele não tem nenhum time completo em mãos. Você concorda comigo? Eu tô falando de Série A. Como eu vou cobrar o treinador? Como eu vou cobrar o desempenho do treinador se a diretoria não dá reforços pro cara? De Série A. Daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre o Cláudio Spinelli, né? Eu acho que é Cláudio Spinelli, né? Acho que nem é esse o nome dele, deixa eu ver aqui. Eu sei que é Spinelli, né? O centroavante que fechou com o Vasco, que tinha fechado, né? É Cláudio Spinelli mesmo. 29 anos, centroavante de 29 anos, que fechou com o Vasco, foi anunciado pelo Vasco, e que o clube do Remo tinha um acordo com ele, né? E ele não veio por um motivo muito inusitado. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? Eu ouvi falar nesse jogador, eu acho que ele jogou no futebol italiano, cara, Cláudio Spinelli, mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vamos falar também sobre a Libra. Continuando falando aqui sobre o Osório, tá? Eu não posso pedir um bom desempenho se o cara tem nas mãos Léo Andrades da vida, Patrick Picanhas. Porque é o seguinte, gente, não é só os jogadores que ficaram. O Remo contratou umas tranqueiras também. Carlinhos, Patrick Picanha, né? Contratou aquele Léo Andrade, o zagueiro. Então, não é só os jogadores que ficaram. Tem tranqueiras também aí. E aí é difícil, até pro Osório, chupador de pirulito, fazer um time desse jogar. Olha aí. O goleiro, a gente tem o Rangel e o Ivan. Foram dois goleiros que eu acho que são para a Série A. O Igor Vinícius, não vejo ele com nível para a Série A, tá? Rangel e Ivan. Na lateral direita, a gente tem esse João Lucas aí, que para mim é uma avenida, mas tem gente que defende, tem gente que gosta, né? É igual a onça, todo mundo defende, mas ninguém quer no time. Né? Ponto. Aí a gente tem a dupla de zaga, inconstante. O Kaique, que ficou do ano passado, e o Marlon. E o Klaus, que não tem oportunidade. Tá? Nós temos a lateral esquerda, o Cufré, que, segundo informações, não está 100%. Aí o cara tem que ficar improvisando o jogador na lateral esquerda. Nós temos o meio de campo, que para mim é o ponto importante do Remo, de boas contratações. Pico, Catarose, o próprio Zé Ricardo, o Bueno. Então são jogadores aí que o clube do Remo contratou que estão dando uma resposta inicial, né? E aí nós temos o ataque, que para mim é o setor, é um dos setores, aliás, todos os setores são deficitários, mas o ataque é um dos mais, porque a gente só tem o Aleph Manga até agora, que é uma contratação que começa a dar certo, ainda não deu certo, calma. Você que está falando do Pedro Rocha aí, calma. Muita calma nessa hora. O cara tá conseguindo desempenhar, vamos ver. Te acalma. Você está muito precipitado ainda. Calma. Centroavante, a gente está jogando com o João Pedro, que tem gente que está cometendo o mesmo erro do Ribamar, porque ele corre, o N. Porque ele é esforçado. Eu não estou inventando. Se você quiser ir lá na página do Central do Remo, você vai ver comentários como esse. Eu não invento nada. Não invento nada. Tudo que eu falo aqui é o que eu escuto e leio. Ponto. Tá? E na outra ponta nós temos Hernandes e Pikachu, que estão disputando ali a posição no time titular, na ponta direita. Jogadores de características diferentes, tá? Só para deixar bem claro. Então, gente, é um elenco muito, mas muito deficitário e fraco. E o Osório conquistou um empate importantíssimo na última rodada, né? O Osório não, o time do Clube do Remo conquistaram um empate.
Então fica difícil para mim também ficar batendo no treinador, sendo que a diretoria não faz nada e o cara fica só apanhando aí da gente. O culpado não é só o Osório, não. Essa diretoria tem mais culpa do que ele. Ele é culpado por ficar inventando, por ficar colocando ali jogadores fora de posição. Ele tem culpa. Mas a diretoria do Remo, essa diretoria aí, tem muito mais culpa ainda. Muito mais culpa do que o Osório. Não há dúvidas sobre isso. Então, que fique bem claro essa questão aí sobre o Osório. Não é porque eu parei de criticar o cara, de pedir a saída dele, que eu tô gostando do trabalho dele. Por enquanto, não. Se você quer fazer a sua análise aí, achar que tá bom, não, o trabalho do Osório tá começando a ver evolução. Tudo bem. Eu enxergo o futebol de uma maneira um pouco mais crítica. Para mim, eu quero ver toque de bola, eu quero ver... eu vi um pouco disso no jogo contra o Atlético, mas foi apenas o segundo tempo, quando o Atlético ficou desesperado quando tomou o segundo gol. Até lá, o Atlético vinha amassando o Remo. Não foi, não? O Atlético perdeu uns 3, 4 gols no primeiro tempo. Se aquelas bolas ali fossem no gol, tivessem sido gol, nós estaríamos discutindo outro assunto aqui. Provavelmente a saída do nosso querido chupador de pirulito, né? Então, vamos lá. Falar agora aqui sobre a Libra, tá? Antes disso, rapaziada, estamos aí com a rifa aí, primeiro comentário fixado, clica no link, entre em contato comigo aí para você adquirir o número da rifa, tá? A de hoje vai ocorrer normalmente, a que já está fechada, na Loteria Federal. Então aguarde para você ver se você não foi o felizardo. Se você não foi e quiser participar dessa nova rifa, é só entrar em contato no primeiro comentário fixado. É o mesmo preço e é 2 camisas também. Vamos lá, né, rapaziada? Primeiramente falar sobre a Libra. Bom, o Clube do Remo está esperando até agora a grana cair. Enquanto isso, a Globo transmite os jogos do Remo, né, pelo canal e está ganhando dinheiro, claro. Está ganhando muita grana, inclusive, né? Porque não está ganhando só a grana dos remistas, está ganhando a grana também dos bicolores, que estão pagando assinatura para ver o Remo na Série A, né? Fazer o quê, né, cara? O maior clube da Amazônia claro que tem que ter a sua audiência. Bicolor, não esquece de colocar o Remo como seu clube do coração quando você for assinar o Premier, tá? Para você acompanhar o Remo. Até porque é difícil acompanhar o time de vocês, né? Nem vocês aguentam esse time de vocês. Que dirá a gente. Eu não consigo assistir um jogo da Mucura completo, não. Desculpa. Nem o Repal consegui acompanhar, né? Então, assim, voltando a falar sobre a Libra. O clube do Remo, tá? Ficou esperando a grana da Libra cair. O que acontece? Geralmente eles passam o valor, repassam, né, no caso, o valor, lá para abril, maio, que é quando começa o Brasileirão, quando começava, né? Esse ano tivemos a mudança. O Brasileirão começa agora no início do ano. No início mesmo, né? Em janeiro. Nós já estamos na 3ª rodada. E o clube do Remo não recebeu nada da Libra. O Remo estava ameaçando acionar os seus direitos judiciais para poder se desvincular da Libra e negociar o seu próprio, né, pacote de TV, a sua própria transmissão. Só que o que foi prometido para o Remo é que até o final desse mês vai ser repassado um valor em torno de 25 a 30 milhões para o clube, né, inicial de cota da Libra. Tem também um valor de TV e outros valores aí, tá? O Clube do Remo deve receber até o final de fevereiro. O que vai dar um impulsionamento muito grande para o Leão para fazer contratações de nível da Série A. Então, se essa grana cair, o Clube do Remo vai poder contratar jogadores, vai poder buscar jogadores de nível, né? E se livrar dessas tranqueiras que estão aí. Porque sem grana também é difícil você assinar ali a rescisão. Para aqueles imbecis que falam que o governador banca 100% o Remo. Tá aí, o Remo sem dinheiro, prestando dinheiro de banco para pagar bicho. Tá aí. Ah, mas o governador que pagou o bicho. Foi o governador sim, foi o governador que pagou o bicho sim. O governador pagou o bicho de vocês. Pagou o transfer ban de vocês. Aliás, vocês que deveriam votar mais no governador do que a gente. Que ele ajudou muito o time de vocês, muito. Era para estar pior. Não está pior por causa do governador. Agradeçam eles. Vocês deveriam beijar a mão de Helder Barbalho. Vocês deveriam beijar a mão do cara. Porque ele salvou vocês do rebaixamento. E salvou vocês do transfer ban também. Tá? Pode parar com essa ingratidão de vocês aí. Vocês são muito ingratos. Isso sim que vocês são. Não estou dizendo que ele não ajudou o Remo. Só estou falando que ele não é o principal financiador do clube. Isso é fato. Isso é fato. O Remo está tendo que se
virar aí nos 30 aí para poder manter as contas em dia do clube, porque as cotas ainda não caíram. Sobre o CT, ainda há um impasse, né, para a construção do CT, enquanto isso as obras estão paradas, né? Até porque o Remo está sem grana também, como é que o Remo vai colocar no CT lá se a grana não caiu ainda, né? Mas no momento que essa grana pintar nos cofres do clube, a gente vai cobrar aqui reforços e pelo menos o início das obras lá no CT lá. Porque, sinceramente, não dá para esperar mais. Não dá. Não dá. O Remo é um clube de Série A. O Remo é um clube que está na elite e precisa se comportar como um. É isso que a gente vai cobrar aqui. Cláudio Spinelli, né? Nosso querido cabeludo aí, Remen, centroavante, que o clube do Remo tentou contratar nessa temporada. Aliás, o Remo fechou com esse argentino. Por incrível que pareça, gente. O Remo fechou com ele. Eu fiquei muito surpreso, tá? Quando me falaram essa informação. Mas eu chequei, de fato, é verdade. O Remo fechou. O Remo... Bora, vem jogar. Na hora. O Spinelli falou, na hora. Acertou tudo. Salário, tudo. Condição, luvas, tudo. Ia ser o maior salário do clube do Remo. Ia ser o maior salário do elenco. E seria uma puta de uma contratação, cara. Cara é excelente centroavante, mano. O maluco mete gol, cara. O maluco mete gol. Só que um detalhe inusitado impediu o nosso querido cabeludo de vestir a camisa do Remo. A esposa. Segundo as informações, a esposa dele, quando ficou sabendo que ele vinha para Belém, pediu para ele não vir. Muita gente fala que é a questão estrutural, né? Lugar ruim de morar e tal. É ruim para quem não tem dinheiro, mano. Ruim para quem ganha um salário mínimo. Aí é ruim. Porque você não vai conseguir morar no centro. Para um jogador desse que ia ganhar aí 600 pau por mês, não é. Eu garanto para você. Ele só mora ruim se ele quiser. Se ele quiser morar na periferia, aí é a escolha dele. Mas ele ia morar no centro ali, perto da Doca, com certeza. Então não é ruim. E Belém é uma cidade boa para morar. Apesar de ter ali os seus, eu diria, os seus defeitos, né? E predicados. Mas Belém é uma cidade boa, sim, para morar, para quem tem grana, principalmente. Né? Aliás, qualquer lugar é bom para quem tem grana, né? Qualquer lugar. O Rio de Janeiro, eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, tá? E não é um lugar maravilhoso para morar. Até para jogador de futebol. E ele foi pro Vasco, né? Ganhando 2 vezes menos, se eu não me engano. Essa que é a informação. E aí, tem um detalhe importante, né, sobre a esposa dele. Eu não acredito que seja só questão de moradia. Gente, como eu falei para vocês, eu morei 2 anos no Rio. A gente tem 2 famas lá, no Rio de Janeiro. A primeira é que o lugar é ruim mesmo para morar. Isso aí é uma fama que é no Brasil. E ninguém conhece, né? O cara nem conhece, nunca pisou em Belém, vai ficar falando essas merdas aí. E a segunda, cara, é que o cara chega pra cá casado e sai solteiro. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O cara acaba perdendo o casamento aqui. Essa é uma fama também que o Pará tem. Tá? E não é só lá em Belém, em Fortaleza também. Morei 1 ano em Fortaleza. Eu posso te garantir que também é a mesma fama. O cara chega pra cá, mulher fácil, não sei o quê. Tudo mentira. Tudo mentira. Tá? Tudo papo furado. Mulher fácil, não sei o quê e tal. Aonde os caras vão? Naqueles lugares, né? Onde tem mulher que... Aí é fácil mesmo, né? É só ter dinheiro. Agora, conquistar mesmo, no papo, hard, é difícil em qualquer lugar, como em qualquer lugar. Se você não tiver uma boa conversa, meu amigo, você só falar merda igual bicolor, aí é difícil. Aí elas vão querer sempre os remistas. Então, assim, é óbvio que isso aqui é só uma suposição, tá? Não estou dizendo que foi por conta disso, especificamente. Mas que tem essa fama, tem. Quem morou fora, quem mora fora do estado, sabe do que eu estou falando. Principalmente ali no Rio, no Rio de Janeiro, né? Infelizmente. Assim, é uma perda, né? Pra mim, eu lamento, porque... Mano, nós estamos jogando a Série A com o João Pedro, velho. O cara não sabe matar uma bola, não consegue segurar uma bola no ataque. Imagina a gente vir com um cara desse. Mas se bem que com o Osório, né? O Monte tá até aí, até agora. E diz que, né? Falaram, não vamos lamentar muito porque nós temos um Monte no elenco. Não dá pra comparar o Spinelli com o Monte, pelo amor de Deus, né? O cara que fala isso, ele não acompanhou o Spinelli. Ele não viu o Spinelli no Del Valle. Por favor, né?
Monte tava no time da segunda divisão, do futebol equatoriano. O cara tava no Independente Del Valle. Não tem comparação, velho. Não tem comparação, tá? Por favor. Por favor, não vamos ser também, né? Ah, não, porque nós temos um monte aí. Não, calma. Calma. São 2 níveis diferentes. Esse cabeludo ia voar aqui, cara. Não tenha dúvidas disso. Mas é uma pena que não veio. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.